Já de volta com o seu estilo de vida para você, telespectador do Amazonsat, que todos os dias interage com a nossa produção. Um grande abraço para você que curtiu a nossa página lá no Facebook. Se o seu amigo ainda não curtiu, então convida ele para estar curtindo a nossa página e acompanhando os temas relacionados à saúde todos os dias aqui do nosso programa. Cansaço persistente, irritação, falta de atenção, muitas das vezes as pessoas taxam esses sinais como uma certa preguiça, mas isso pode estar relacionado ao distúrbio de sono. Você sabia disso? Hoje no programa, em nossa entrevista, nós vamos falar a respeito deste assunto, tirar as nossas dúvidas relacionadas a isso. E para falar a respeito deste assunto, está aqui ao meu lado o Dr. Carlos Maurício, ele que é neurologista e vai estar explicando para a gente um pouco mais a respeito desse assunto. Dr. Carlos, bom dia, seja bem-vindo ao Estilo de Vida. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. E quais são os sinais de um distúrbio de sono? Vamos explicar primeiro o que é o distúrbio do sono para os nossos telespectadores. Na verdade, distúrbio do sono, né, tem várias causas, né? Só para você ter uma ideia, são cerca de mais de 80 tipos diferentes de distúrbios do sono, né? Pela classificação internacional atualmente vigente. Entendi. E quais são as principais queixas dessas pessoas? O que pode estar relacionado ao distúrbio do sono? Então, você pode ter dificuldade de iniciar ou manter o sono, acordar precocemente. Você pode, por exemplo, em virtude disso, ter um sono não restaurador, né? Acordar cansado. Né? Você pode ter sonolência durante o dia. É um dos sintomas. Em crianças é um pouquinho mais difícil, né? Os sintomas. A criança, por exemplo, pode manifestar-se, por exemplo, com dificuldade de aprendizagem, né? Um transtorno de hiperatividade. Né? Muitas vezes isso dificulta o diagnóstico. E quais são os transtornos assim, de sono mais comuns, são mais comuns? Então, existem 6 grandes grupos, né? Então, são a dificuldade de iniciar ou manter o sono ou despertar precocemente, que é a insônia, os distúrbios respiratórios, como a apneia do sono, os distúrbios que causam sono excessivo, que é chamado de hipersonia ou hipersonolência, os distúrbios relacionados a um má alinhamento ou um má ajustamento do nosso ritmo circadiano, né? Os distúrbios relacionados aos movimentos motores do sono. Um exemplo, por exemplo, é o movimento de periódio de pernas ou síndrome das pernas inquietas. Isso está relacionado, então, ao distúrbio de sono? Porque, às vezes, tem em algumas situações, acredito que já deve ter acontecido com algumas pessoas, em que a gente está deitado, aí, do nada, a nossa perna se mexe sozinha, assim. Isso pode estar relacionado ao distúrbio do sono? Isso na verdade, é um distúrbio motor do sono. Isso... Basta dizer que muitas vezes é fisiológico, chamado mioclonia do início do sono. Isso muitas vezes pode aparecer em muitas pessoas e sem causar assim nenhum problema mais grave. E o sono, existem várias fases, não é isso? Quais são as fases do sono? Então, existem dois tipos, vamos dizer assim. Né? À noite, né, você, na verdade, cicla. Né, 2 períodos maiores de sono, né? São, primeiro, o sono não REM, tem 3 fases, a fase N1, que é a sonolência, a fase N2, que é o sono propriamente dito, onde a pessoa começa a dormir, considerado o estágio N2, e o estágio N3, que é o sono profundo, certo? Só que a cada 90 a 120 minutos, essa fase termina e começa o sono REM, que é o sono, é a fase do sono em que você sonha. Né? Se caracteriza pelos sonhos vívidos. Então essa fase ocorre a cada 60 a 120 minutos. Né? Você começa com sono não REM, com a estágio N1, N2, N3, que é o sono profundo, sono REM, e isso retorna novamente. Em média, o adulto tem 4 a 6 ciclos ao longo da noite toda, ou seja, que ele pode, ao longo da noite, ter 4 ou 6 períodos de sono REM, ou seja, de sonhos. Okay. Entendi. E se uma dessas fases forem interrompidas, o que pode acontecer? Então,
Com o passar da idade, nós sabemos que existe um processo de envelhecimento. Então, é normal, por exemplo, a pessoa, o idoso, ter vários despertares ao longo da noite, isso fisiologicamente. Mas a fragmentação do sono por causas de doenças, medicamentos, podem levar à fragmentação, à interrupção dessa sequência de sono e levar a manifestações diurnas, como irritabilidade, sonolência. Então, todos os fatores que fragmentam isso, além do fator fisiológico, que eu lhe falei, realmente colaboram, né, de certa forma, para uma qualidade e sintomas diurnos e noturnos também. E, doutor, qual é o tempo certo de que a gente tem que dormir? Algumas pessoas falam que nós devemos pelo menos dormir 6 horas, outras pessoas dizem que nós devemos pelo menos dormir 8 horas. Qual é o tempo necessário para ter uma boa noite de sono? Esse número mágico não existe. Então, esse número mágico foi criado. Então, em média, sabe-se que a média da população adulta é em torno de 7 a 8 horas, né? Alguns falam de 6, mas em torno de 7 horas a 8 horas. É o tempo que normalmente as pessoas dormem em média. Isso não quer dizer que se você dorme 4 ou 5 horas, você seja anormal, né? Da mesma forma que tem pessoas que dormem um pouquinho mais. São chamados de dormidores curtos e dormidores longos. Isso, na verdade, é uma variante da normalidade. Então, se você dorme 4 horas e se sente bem, se acorda bem, se sente revigorado, não tem nenhum problema. Da mesma forma, ao contrário, se a pessoa dorme um pouquinho mais, mas ela não tem nenhum sintoma diurno e nem outra queixa, não tem problema. Entendi. Bom, no próximo bloco nós vamos estar respondendo a pergunta da Ellen Cristina, da Compensa. Eu vou fazer logo a pergunta aqui, no próximo bloco a gente já vai estar respondendo. Ela pergunta assim, doutor, durmo em média 6 a 7 horas por noite e quase todos os dias acordo com sono e tontura. Pode ser algum sintoma de algum distúrbio? A gente vai estar respondendo no próximo bloco a sua pergunta, Ellen Cristina, e você que está nos assistindo pode também fazer como ela e interagir com a nossa produção. SMS ou WhatsApp para 92, código de Manaus, 8111 4512. Estilo de Vida vai para um rápido intervalo e volta já já.